permanecendo nesse clima de amizade, de fraternidade que essa casa nos oferece. Vamos pedir a Jesus que estenda sua luz sobre todos nós, para que possamos bem compreender e bem sentir o estudo do Evangelho de hoje. Que esse estudo de hoje possa nos trazer algo que faça sentido para a nossa vida. Que assim seja. Nós vamos iniciar hoje o estudo o início do capítulo 20 do Evangelho, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Esse capítulo inicia com uma parábola dos trabalhadores da vinha. Ele não tem comentários do Kardec, logo depois então já vem as instruções dos Espíritas. Então nós vamos iniciar hoje com essa linda parábola, onde Jesus nos conta. Ele nos diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada à procura de trabalhadores para sua vinha. Então, na jornada hebraica, a jornada de trabalho deles era de 12 horas. Então, a jornada iniciava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Quando ele fala na primeira hora, então é às 6 horas da manhã. Quando ele fala na terceira hora, é às 9 horas da manhã. A sexta hora é ao meio-dia. A nona hora é às 3 da tarde. E a 1/10 hora é às 5 da tarde. Isso para nós poder compreender então a parábola. Então ele diz que esse trabalhador, ele sai na primeira hora da manhã, às 6 da manhã, procurando trabalhadores para sua vinha. E ele vai na praça, a praça onde todos esses trabalhadores se concentram e ficam esperando serem chamados. Então ele chega ali e diz para esses trabalhadores que ele tem uma grande vinha e que ele precisa de trabalhadores. E que ele pagará 1 denário para cada um pela jornada de trabalho. O denário era a moeda da época. Então ele acerta esse valor e leva todos eles para trabalhar na vinha. Às 9 horas da manhã, ele volta. Ainda existem alguns trabalhadores ali. E ele pergunta: o que eles estão fazendo aí que não estão trabalhando? E aí eles respondem que ainda não foram contratados. E ele diz: ide vós também para a minha vinha, pagarei o que for justo. E a mesma coisa ele faz ao meio-dia e faz às 3 da tarde. Então ele vem e busca mais trabalhadores e diz: pagarei o que for justo. Saindo mais uma vez às 5 da tarde, faltava 1 hora para terminar a jornada, ele encontrou ainda trabalhadores na praça. E aí ele diz: por que permaneceis aí o dia inteiro? E eles respondem: é que ninguém nos contratou. E ele diz então: ide vós também para a minha vinha, pagarei o que for justo. E eles vão trabalhar. No final da jornada, ele pede lá para o administrador dele que faça o pagamento aos trabalhadores e que comece pagando pelos últimos que chegaram, chegando até os primeiros. Então ele chama aqueles que começaram às 5 da tarde, trabalharam 1 hora, e ele paga 1 denário para cada um. E assim ele vai pagando. E ele paga 1 denário para todo mundo. Então aqueles que chegaram à primeira hora, às 6 da manhã, quando eles veem que os últimos que trabalharam 1 hora ganharam 1 denário, eles já pensam: se eles trabalharam 1 agora, ganharam 1 denário, nós vamos ganhar no mínimo 12 denários.
nós trabalhamos 12 horas. E aí, quando eles vão receber, eles recebem um denário. E aí eles reclamam com o dono da vinha. Como que esses trabalharam 1 hora e recebem um denário? Nós trabalhamos 12 horas, aguentamos o sol, o calor, e começam a se indignar. E aí o senhor da vinha diz para eles: meus amigos, meu amigo, não te causo prejuízo algum. Não acertaste comigo um denário pela jornada? Pega o que é teu e vai-te. Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Não me apraze fazer o que eu quero com o que é meu? E aí ele acrescenta as palavras: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, quando a gente vê essa parábola, a gente ainda consegue pensar assim: realmente não parece justo. Mas vamos então analisar. Nós temos então uma praça, que é onde se reúnem todos os que estão dispostos a trabalhar. Todos os que são chamados, que estão querendo ser chamados para trabalhar. Observemos que o senhor da vinha, ele não vai de porta em porta perguntando quem quer trabalhar na minha vinha, quem você quer trabalhar na minha vinha. Ele vai buscar aqueles que estão dispostos a trabalhar. E quando ele chega, toda vez que ele chega, toda hora que ele volta, ele pergunta: por que estáis aí parado? E aí ele leva para o trabalho. Então vamos imaginar. Vamos nos transportar lá para essa praça há mais de 2000 anos atrás. O senhor da vinha chega na praça às 6 da manhã. Quem é que ele vai contratar? Ele vai contratar os mais fortes, os mais capazes, aqueles mais sarados que vão ter condições de dar conta do trabalho. Acerta com eles um denário e leva para sua vinha. Quando ele volta às 9 horas, os mais fortes já não estão mais ali, porque outros senhores de vinha também estão contratando. Então ele já vai encontrar os mais ou menos fortes. E ele leva para sua vinha e diz: pagarei o que for justo. Quando ele volta ao meio-dia, os mais fortes já foram, os mais ou menos fortes também já foram. Então, quem é que ele vai encontrar ali? Os fracos, aqueles mais fraquinhos, que suportam a metade do trabalho. Eles vão trabalhar meia jornada, do meio-dia às 6. E ele leva. Às 3 da tarde ele volta. Nem os fracos ele encontra mais na praça. Quem é que ele vai encontrar na praça? Aqueles fraquíssimos. Aqueles que são magricelinhos, são doentes. Que os outros senhores da vinha passaram, olharam e pensaram: esse vai é medalha. Mas ele leva para o trabalho. Ele volta às 5 da tarde. Quem é que ainda vai estar na praça às 5 da tarde? Que ficou ali o dia inteiro. Porque nós vamos observar que essas pessoas, elas não vão para a praça às 5 da tarde para ver se aparece alguma coisa. Eles vão às 6 da manhã. Porque quando ele chega, ele pergunta: o que fazem aí o dia inteiro? Então, eles estão lá desde as 6 da manhã. Então, são aqueles fraquíssimos, aqueles doentes, aqueles desvalidos que ainda estão ali. Um mar de imperfeições, um mar de carência,
Mas eles tinham uma grande virtude. Eles tinham a esperança. Nós estudamos semana passada, no capítulo anterior, que a fé é a mãe da esperança e mãe da caridade. Então essas criaturinhas tinham esperança, então eles tinham fé. Eles tinham a razão moral de dizer: o meu Senhor vai me chamar. Se Ele não me chamou ainda, é porque eu não dou conta de 12 horas. Se Ele não me chamou ainda, é porque não é a hora, mas eu estou aqui. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, nós não vamos embora, deixamos a praça, nós desistimos. E nós pensamos assim: se Deus existe, esqueceu de mim. Mas eles estavam ali. Eles tinham certeza que uma hora o Senhor chamaria eles para o trabalho. Por isso, quando ele chega, ele pergunta: que fazes aí um dia inteiro sem trabalhar? E eles humildemente respondem: é que ninguém nos contratou. E aí ele dava para a vida. Então vamos pensar no sentimento desses irmãos que estão ali o dia inteiro. Quem sabe há quantos dias vão ali? Imaginemos o sentimento. Eu tenho tanta fome, eu tenho tanta necessidade, eu tenho tanta pobreza, eu tenho tanta sede de paz, que eu não posso voltar para casa sem nada. Eu não posso me dar o luxo de voltar para casa sem que seja, nem sequer 12 avos de um denário. Nem que seja 12 centavos, para que a gente entenda melhor. Eu preciso comer, eu preciso trabalhar. Porque ele faz a conta. Ele sabe que a jornada é 1 denário por jornada. Se ele vai trabalhar 1 hora, ele sabe que ele vai receber 12 avos desse denário. Ele sabe o que ele vai ganhar. Mas a misericórdia divina, ela é misericordiosa mesmo. Ela é cheia de misericórdia. A justiça divina é cheia de misericórdia. Então, quando alguém se sente muito diminuído, muito rebaixado, ele eleva, ele exalta. E quando alguém se sente muito exaltado, ele puxa para baixo. Porque nós já conhecemos aquela frase: aquele que se exaltar será rebaixado, e aquele que se humilhar será exaltado. Porque é a justiça divina agindo. Então, o trabalhador da última hora, que trabalhou 1 hora, ele não recebe mais porque ele trabalhou menos. Ao contrário, ele passou o dia inteiro na praça. Ele estava ali de coração aberto para o trabalho. A gente vai observar que esses trabalhadores que foram mais tarde, os da 9, que foram contratados às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, eles não estão ali porque eles são preguiçosos. Se eles fossem preguiçosos, eles não estavam na praça buscando trabalho. Eles estão ali de coração aberto, querendo trabalho. Não foram chamados ainda porque não chegou o momento. Porque nós somos esses trabalhadores. Todos nós. Quando nós estamos aqui atentos às oportunidades de fazermos o nosso trabalho na vida do Senhor. E o Senhor vai nos chamar de acordo com as nossas capacidades. Porque Ele sabe o que nós somos capazes de fazer, o que nós somos capazes de suportar. Por isso a gente diz que ninguém tem um fardo tão pesado que não possa carregar. Porque o nosso Senhor, dessa vinha toda em que vivemos, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas capacidades. E Ele vai nos chamar
conforme o nosso desenvolvimento moral, conforme o nosso conhecimento, para que a gente consiga compreender o que aquele fato, o que aquele acontecimento quer nos ensinar. E como é que esse convite vai chegar até mim? Vai aparecer o Senhor da vinha me chamando? Não. Isso é nosso, é do nosso interior, é do nosso coração. Então a gente tem que estar atento a essas oportunidades de escutarmos a nossa intuição. É a nossa consciência quando nos intui a fazer o bem a alguém, quando nos intui que nós precisamos dar uma parada e mudar algum comportamento em nós. Esse é o trabalho que nós temos aqui nessa vinha. Porque o que é essa vinha do Senhor? Essa vinha é esse planeta aqui onde nós estamos vivendo, é o meio onde nós estamos inseridos, é no nosso local de trabalho, é na nossa família, é na sociedade, é no lugar em que vivemos. São essas oportunidades que nós temos hoje para fazer esse trabalho voltado para o bem, para o nosso bem e para o bem de todos os trabalhadores da vida, que são todos nossos irmãos. Então, se nós analisarmos hoje a atitude dos trabalhadores da primeira hora, nós vamos perceber que o problema não era o que eles estavam recebendo, porque eles tinham acertado um denário, e eles estavam recebendo um denário. Então, eu acertei esse valor. O problema não é o que eu estou recebendo. O problema é eu ser comparado com aquele fraquinho, desvalido, doente que trabalhou uma hora. Como se nós não pudéssemos ser comparados. Então entra o sentimento da inveja, do orgulho, esse sentimento que quantas vezes surge no nosso coração. E que se a gente não se policia, a gente está lá, se achando injusto quando não existe justiça. Porque o denário que ele pagou para aqueles irmãozinhos que trabalharam uma hora não saiu do meu trabalho, não saiu do meu bolso. Eu recebi o que eu tinha combinado. Mas eu não aceito. Como assim? Me comparando com esses ali? Então é o nosso orgulho. E quando a gente lê essa palavra pela primeira vez, assim, sem uma análise, a gente até pensa assim, mas não é que eles estão certos? Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades para conhecer o que Jesus quer nos dizer. Para interpretar as parábolas, a palavra que ele nos deixou, o Evangelho, para que a gente entenda. Então ele veio nos falar aqui que todos nós, todos, temos o mesmo valor para Deus. Não importa o tamanho da nossa jornada, não importa o que eu já fiz, o que eu já deixei de fazer, se eu aprendo mais lento, se eu aprendo mais devagar, somos todos iguais para Deus. Todos nós valemos um denário. Ninguém vale menos. As nossas histórias são diferentes. As nossas experiências são diferentes. Porque a história de cada um, a vivência de cada um é de cada um. Mas todos nós somos filhos dele e todos nós temos o mesmo valor. No momento que nós entendemos que todos nós somos iguais, temos o mesmo valor, com certeza o mundo vai ser profundamente diferente. Então, esses trabalhadores da última hora também somos todos nós. Temos as nossas fraquezas. Um dia estamos mais fortes, outro dia estamos mais fracos, outro dia estamos dentro da alma, outro dia estamos dentro do corpo físico, mas estamos aqui, esperando a oportunidade para o trabalho. Estamos aqui, dissemos sim para essa encarnação, então já aceitamos o convite do Senhor da vida. E agora recebemos convite todos os dias. Então, o nosso propósito aqui é trabalhar justamente contra essa inveja, contra esse egoísmo, que a gente sabe que existe em nós.
e que a gente pode ir amenizando, transformando esse sentimento num sentimento bom. E pensando nas oportunidades que temos para sermos esses trabalhadores da última hora, nós temos várias oportunidades. Nós temos, por exemplo, o nosso trabalho remunerado, aquele que provém com que eu tire meu alimento, com que eu me mantenho. O trabalho é uma lei divina. Né? Tem gente que pensa assim, quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Porque eu tenho que trabalhar como se o trabalho fosse um castigo. O trabalho é lei divina. Como que eu tenho olhado para esse meu trabalho? Eu tenho olhado como uma oportunidade de trocar experiência, uma oportunidade de conhecer o outro, uma oportunidade de eu aprender sobre hierarquia, sobre amadurecimento, sobre respeitar regras, sobre saber ouvir, sobre acolher o outro, sobre chegar e dar um bom dia, mas desejar aquele bom dia do fundo do coração, com sentimento. Ou eu tenho ido para esse meu trabalho como se fosse um sacrifício, eu tenho que ir de novo, mas que coisa, não chega nunca o fim de semana. Eu estou perdendo a oportunidade, eu estou sendo o trabalhador lá na primeira hora, deixando de aproveitar essa oportunidade que tenho, de interagir, de aproveitar, de crescer, de me tornar mais humano, deixando de lado minhas mazelas. Nós temos a oportunidade do trabalho na nossa casa. Como eu trato o trabalho da minha casa? Reclamando que de novo tem que fazer comida, tem que lavar louça, tem que passar roupa, tem que cortar grama, tem que arrumar a torneira que estragou? Ou eu trabalho com amor, agradecida por ter alimento que sujou a louça, por ter a família para cuidar, por ter uma grama linda para cortar? Como eu estou aproveitando essa oportunidade que eu tenho de conhecer aquele membro da minha família, de saber o que ele pensa, de saber o que ele sente? Como eu estou aproveitando essa oportunidade do trabalho na minha casa, que eu escolhi? Nós temos a nossa vida em sociedade, nós temos o trabalho nas casas em que frequentamos. Como eu vejo o trabalho que eu faço na minha casa espírita, eu faço com amor, eu faço querendo transmitir alguma coisa boa para alguém que pense, ou eu vou lá porque eu gosto de estar na frente do microfone, porque um dia me convidaram, eu vou, mas eu faço de qualquer jeito. Como que eu me sinto nesse trabalho? Eu sou passista, palestrante, eu valho mais do que a mocinha que fica lá na frente servindo água. Como que eu estou aproveitando essa oportunidade? Eu tenho certeza que eu tenho o mesmo valor daquele irmãozinho que está pensando apenas em estudar? Ou eu estou me achando que ele é o da última hora, eu sou o da primeira? Então nós temos oportunidade e convites para trabalhar na vinha do Senhor todos os dias. Nós precisamos prestar atenção na nossa conduta, na nossa visão de como eu estou vendo isso, de como eu estou aproveitando essa situação. Então, o convite é para a caridade conosco mesmo, para a caridade com o outro. O nosso convite ao trabalho é o convite a estender as nossas mãos, a emprestar o nosso ombro, emprestar o nosso ouvido, para saber escutar, para saber falar, para olhar o outro como eu gostaria que me olhassem todos os dias. Para eu olhar o outro e saber que eu tenho o mesmo valor que ele para Deus. Para eu olhar o outro como meu irmão. Então que Jesus possa nos iluminar e abençoar sempre, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Ele nos dá para trabalhar na sua vinha do Senhor. Porque quando nós chegarmos a espíritos perfeitos, Ele não vai lembrar quanto tempo nós levamos, os erros que nós cometemos. Nós sempre teremos o
mesmo valor para Ele. Sempre seremos todos iguais. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então receber da espiritualidade amiga, através da conexão do pensamento, os fluidos que precisamos para o nosso refazimento. Permitamos sentir, sintamos a presença do nosso Mestre à nossa frente. Conversemos com Ele. Mestre amigo, meu irmão, somos ainda tão pequenos, temos ainda tantas mazelas, tantas vezes erramos, tantas vezes nos exaltamos, mas estamos aqui e te pedimos, derrama sobre nós os fluidos do teu imenso amor. Permita, Pai, que esses fluidos derramados por Jesus organize os nossos pensamentos, para que pensemos sempre no bem, para que saibamos escutar a intuição dos bons espíritos. Permita que esses fluidos alimentem os nossos sentimentos para sentirmos a Tua presença, a presença amorosa do Cristo, nos lembrando que somos todos irmãos e que precisamos estar sempre unidos como os grãozinhos da uva na videira. Nos abençoa, Senhor, nos ilumina, nos conduz ao caminho nessa jornada da Tua vida. Nos prepara para enfrentarmos todas as dificuldades